Isaías capítulo 6, versículo 5, diz assim: Então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar, com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Fecha o teu olho, curva a tua cabeça. Senhor, tua palavra foi lida. Nós iremos agora compartilhar a tua palavra. Que o teu Santo Espírito reine, que ele dê a direção, que o saber humano acabe, que o conhecimento humano termine, que somente a tua voz seja ouvida nessa live, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, palavra simples hoje, rápida, mas para o seu coração. Essa passagem de Isaías, ela está narrando o chamado, a chamada de Isaías, né? É uma passagem super conhecida, começa lá dizendo, no ano da morte do rei Uzias, né? Uzias ou Urias? É Uzias. Ele começa narrando essa história, e aí ele vai dizer lá, aquela passagem, a quem enviarei, quem há de ir por nós? E Isaías responde, eis-me aqui, envia-me a mim. Mas há um momento desta passagem, um momento dessa experiência de Isaías, em que ele teme, ele fica com medo. Ele diz, ai de mim, eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E ele fica desesperado, porque ele está vendo a glória de Deus, e ele sabe de uma coisa, uma verdade, que não pode ser negada, não há pecado, não há demônios, não há trevas que resistam à luz e à glória do Senhor. E ele então vive uma experiência de consagração dos seus lábios. E eu quero falar um pouco com vocês sobre isso, né? Sobre consagrar os lábios, né? Consagrar aquilo que você fala ao Senhor. É muito forte isso, irmãos. Nós temos que tomar conta do que falamos. O livro de Provérbios, eu ia até pegar algumas passagens, mas achei melhor não. Mas você pode ler lá, você vai ver uma atrás da outra. O Gabriel outro dia estava lendo Provérbios e ele falava que ficava repreendendo o tolo, né? Aquele que fala muito. A Bíblia chama aquele que fala muito, de maneira desfreada, de tolo. Irmão, consagre os teus lábios ao Senhor. Tome conta daquilo que você fala, sabe? Nem toda verdade tem que ser dita, irmão. Eu vou repetir para você. Nem toda verdade tem que ser dita. Tem coisas que são verdade, mas que devem ser guardadas no silêncio. Nem tudo que aquilo que a gente pensa deve ser falado. Toma cuidado, porque depois de uma palavra lançada, ela não volta mais. Consagre os teus lábios ao Senhor. Pessoas que falam muito palavrão, pessoas que amaldiçoam o que tem, pessoas que blasfemam. Querido, blasfêmia, fofoca. Ô meu irmão, se tem um pecado brabo, a Bíblia vai dizer assim, ó, 6 coisas o Senhor abomina, odeia, e a 7ª ele não suporta, e a 7ª é a fofoca. Cuidado com a boca maliciosa. Sabe aquela pessoa, tem pessoas que chegam perto da gente, ela fala uma coisa querendo dizer outra. É sempre com uma segunda intenção. Você nunca sabe a intenção de verdade da pessoa sobre aquilo que está dizendo. Irmão, cuidado com os lábios. Consagre os lábios. E sabe o que é interessante? Presta atenção. Ele fala assim, eu habito no meio de um povo de impuros lábios. O Salmo 1 vai dizer, não vos assentei na roda dos escarnecedores. O livro de Jó, eu até marquei aqui, acho que é capítulo 31, versículo 1, Jó fala assim que fez uma aliança com os meus olhos. Em Isaías 55:3, vamos ler lá? Isaías 55:3, não era Jó que eu queria mostrar não, era Isaías. Jó é para depois. Isaías 55:3, inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouvi e a vossa alma viverá,
porque convosco farei uma aliança perpétua que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Olha, ele está falando da aliança que vem através do ouvir a palavra de Deus, do ouvir as promessas de Deus. Escuta o que eu vou te dizer. Você tem que tomar cuidado com o que você fala. Mas sabe como que a gente alimenta a nossa fala? Através do nosso ouvir. Olha que legal isso. Aquilo que você ouve determina aquilo que você fala. Irmão, é uma verdade intrínseca, é uma verdade que está aí a criança, né? Quem é pai, quem é mãe sabe disso. Aquilo que você ouve vai determinar aquilo que você fala. É por isso que uma criança criada na Bahia ou por pais baianos vai ter o sotaque de baiano. E uma criança criada lá no sul, né, com os gaúchos, vai ter um sotaque do gaúcho. E a criança criada aqui em São Paulo vai ter o sotaque paulista. Tem coisas que nós ouvimos, eu vejo, às vezes eu falo alguma coisa, a pastora fala assim, o que é isso? Fala, é minha família que falava isso. São ditados, porque aquilo que a gente ouve determina aquilo que a gente fala. Então, cuidado com aquilo que você tem. Paz, Aline, seja bem-vinda. Cuidado, meu irmão, hoje é célula, viu? Você pode participar. Você pode perguntar, você pode comentar, tá bom? Hoje é célula. Então, cuidado, porque a gente tem que consagrar aquilo que a gente fala, a gente tem que cuidar daquilo que a gente fala, mas muitas vezes aquilo que a gente fala é determinado por aquilo que a gente ouve. Se a gente ouve promessa de Deus, se a gente ouve palavra de Deus, se a gente ouve oração, se a gente ouve louvor, isso vai determinar aquilo que a gente vai falar. Mas se você fica ouvindo só música do mundo, você fica ouvindo só o cara que fala palavrão, se você fica ouvindo só piada suja, se você fica ouvindo só sobre traição, e desculpa aqueles que gostam do sertanejo, mas essas músicas sertanejas aí não dá, é só traição, só fala de adultério, aí você fica ouvindo, você está alimentando o teu falar, aí você só vai falar bobagem. Você já parou para pensar que tem gente que parece que tem um esgoto na boca? Você vai conversar com a pessoa, é só porcaria que sai. Irmão, essa pessoa ela está alimentando com o seu ouvido e ela está só replicando aquilo que ela fala. Cuidado com aquilo que você fala e cuidado com aquilo que você ouve. Consagre o seu falar a Deus. Consagre o seu ouvir a Deus. E agora sim entra também a passagem de Jó 31:1. Fez uma aliança com os seus olhos. Cuidado com aquilo que você vê. Porque aquilo que você vê alimenta também a tua imaginação e a tua boca. No final, querido, a Bíblia vai dizer assim, ó, que a boca fala do que está cheio o coração. Então olha que coisa, aquilo que entra pelo teu ouvido e que entra pelos teus olhos, alimenta o teu coração. E a tua boca externa, tudo isso. Olha como tudo está ligado na Bíblia, como tudo está ligado na nossa vida. Os pesquisadores, e falando sobre o ver, diz que existem muitas crianças, adultos hoje, né, que são traumatizados porque viram coisas que não era para uma criança ver. Então nós temos que tomar cuidado, porque aquilo que a gente vê entra no nosso coração. Aquilo que a gente ouve entra no nosso... Eu estou com a voz rouca. Eu estou com uma vozinha rouca. Está parecendo de uma outra igreja aí. Ó. Então cuidado com aquilo que você... Estou parecendo o bispo de Macedo, eu estou... A voz não sai, irmão. Dá um aleluia aí. Irmão, cuidado com aquilo que você ouve, cuidado com aquilo que você vê. O que você está rindo? Que o ver saiu rouquinho, né? O pastor está zoando eu aqui. Irmão. Ei, ai, ai. Cuidado com aquilo que você ouve, cuidado com aquilo que você vê, irmão. Porque tem gente que coloca cada porcaria dentro de casa. E antigamente eu batia meio pesado na Globo, né? Aí a gente nem assiste. Deus, aleluia. Aleluia, obrigado, Deus. A gente parou de assistir a Globo aqui em casa, né? Só o futebol mesmo,
que eu ligo para assistir ali. Então a gente não liga. Mas irmãos, eu tô... Olha, tá difícil assistir Netflix. Tá difícil, irmão. Tem uma série do dia, você vai assistir um desenho, tem coisa que não é para criança. Você vai assistir uma série, do nada aparece o que não deve. Tá complicado. E a gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente vê. A gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente ouve, porque a boca, ela externa aquilo que está dentro de nós. Mas o que alimenta o externo? Os olhos e os ouvidos. Faça uma aliança, irmão. Faça uma aliança. Sabe, tem gente... Eu vou falar um trem para você aqui, ó. Boa noite, Juliano. Eu vou falar um trem para você. Cuidado com gente que chega perto de você e fica só metendo pau nos outros. Sabe, não fica perto desse tipo de pessoa, não. Eu tinha uma fama meio de chato no trabalho, porque quando eu começava a falar, eu falava, gente, vamos mudar de assunto. Que é ruim, cara. Fica falando mal, porque essa pessoa que estiver longe de você vai falar de você também. Então evita esse tipo de situação, irmão. Guarda o teu coração, sabe por quê? Porque às vezes você ama alguém. Então vamos só para dar um exemplo aqui dentro da minha casa. Eu amo meu filho, mas aí a pastora vem falar mal dele para mim. E aí eu começo a olhar torto pro meu filho, evita esse tipo de situação. Ah não, pastor, eu não sou afetado por isso. Querido, não tem jeito. Todos nós somos alimentados, né? Nossos corações, por aquilo que vemos e por aquilo que ouvimos. Então vamos tomar cuidado com esse tipo de coisa. Vamos tomar cuidado com essas coisas que nos separam, que nos afastam, né? Então, olha que a Bíblia vai dizer, não vos assentei na roda dos escarnecedores. Pessoas que ficam sentados para falar dos outros, da vida alheia. Ô irmão, tinha um ditado assim que fala que quem não tem... quem não pode jogar pedra no telhado dos outros, quem tem telhado de vidro. E sabe o que eu descobri, irmão? Que todos nós temos telhado de vidro. A Bíblia vai dizer de uma forma um pouco diferente. Ela vai dizer assim, ó, antes de você querer tirar o cisco do olho do teu irmão, tire a trave que está nos teus olhos. Olha que forte isso. Então, cuidado. Não, cuidado com o que você se permite assistir, né? Cuidado com o que você se permite ver. Você que é homem aí, cuidado com ficar assistindo coisas de pornografia. Cuidado com ficar colocando esse tipo a porta. Pornografia é uma porta para o diabo, viu? É uma porta gigantesca para que o diabo, para que demônios entrem na tua casa, no meio do teu casamento. Mulheres, escuta uma coisa que eu vou te dizer. Mulheres que ficam assistindo filme de romance, o cara príncipe, o cara irmã, todo sensível. Oh, querida, o homem de verdade, ele é outra realidade. Eu não estou falando que o homem tem que ser bruto, mas o homem de verdade é outra realidade. As pessoas ficam... Nem provocar, porque a pessoa vai ficar quieta. As pessoas ficam romantizando relações, aí depois se frustram dentro do casamento. Cuidado com isso, irmãos, viu? Ah, pastor, você está falando que não pode assistir romance? Pode. Assista o teu romance. Só não queira que... Lembra, né? Que nem quando eu assistia o filme com o Gabriel. Hoje tá difícil, hein? Quando eu assistia com o Gabriel o filme e a gente ia falando o tempo todo, a pastora, ah, é mentira. Filho, ó, é um faz de conta. Lembra, irmão, que você está assistindo um filme de romance, está lendo um livro de romance, mas ele não faz de conta, né? Tem pessoas aí que estão solteiras há tanto tempo esperando o príncipe encantado vir no cavalo branco. Ninguém nem anda de cavalo mais, viu, irmão? Viu? A pessoa, né? É difícil, só de fim de semana para passear, quem gosta ainda, né? Então, ele vai vir de bicicleta, pode vir de carro, de moto, sei lá, viu? Mas, irmão, pensa nisso. As pessoas ficam romantizando as coisas, né? Aí a mulher assiste o filme, quando chega o marido em casa cansado, não trouxe a flor, não trouxe o bombom, o cara saiu de casa desesperado, saiu do trabalho desesperado para chegar em casa, a mulher fica brava com o marido. Irmão, em nome de Jesus, lembra da palavra de Deus, lembra do que é verdadeiro. Para de alimentar o teu coração de coisas fictícias, de coisas mentirosas. Irmãos, eu estou assustado. Eu já estou terminando a palavra, viu, querido? Como eu disse, era simples. Mas eu estou assustado. Porque eu converso com as pessoas, eu faço atendimentos, e são
tantas mentiras que as pessoas colocam dentro da Bíblia. As pessoas falam coisas e citam coisas como se fossem bíblicas, sendo que não são. É assustador isso. Mas por quê? Porque estão sendo alimentadas por aquilo que ouviram. Irmão, você ouviu alguma coisa? Hoje está fácil. Procura lá no Google. Versículo que fala sobre tal assunto. Né? Versículo do ET. Versículo que mostra que Deus autoriza o casamento homossexual. Versículo que mostra que todo mundo é filho de Deus. Isso são mentiras. Versículo que mostra que são 3 reis magos. São mentiras. Eu estou colocando algumas mentiras que as pessoas acreditam que são verdade. Irmão, pelo amor de Deus. Pesquisa a palavra. Ouviu, mas não acredita só no que ouviu. Lê para se alimentar da verdade. Lê. Irmão, cuidado com aquilo que você tem alimentado no teu coração. Porque tudo isso, aí a pessoa vai e externa, né? Outro dia numa live dessas, um querido também que não sabe, falou que tinha lá, são o quê? Era um santo que tinha carregado Jesus no ombro e que estava na Bíblia. Irmão, não está na Bíblia. São Cristóvão. Não está na Bíblia o São Cristóvão carregando Jesus para atravessar o rio. Tinha barco, Jesus andava no barco, andava em cima da água. Então cuidado, irmão, porque as pessoas estão sendo enganadas. Pensa que é o príncipe vira-sapo. Então, as pessoas estão enganadas, porque aí fica vendo filme de romance, essas jovens, essas moças, né? Assiste. São Cristóvão, né? Poderia demorar mais, palavra abençoada, pastor. É o São Cristóvão, obrigado de Deus. Não está na Bíblia o São Cristóvão, irmão. Para de ser enganado, querido. Para de deixar as pessoas... Para de alimentar com mentiras, com coisas... O diabo está colocando aí que tem coisa que é normal, que não é normal. Que você tem que aceitar, que você não tem que aceitar. Você respeita as pessoas. Irmão, como cristão, você tem que amar e respeitar. Lembra disso. Não se esqueça disso. Você tem que amar e respeitar todo mundo, mas você não tem que aceitar tudo, não. Você não tem, como dizia o Zagalo, vai ter que me engolir. A gente não tem que engolir, não. Aquilo que é pecado, aquilo que é errado, a gente vai continuar pregando que é pecado, que é errado. Né? Eu estava falando outro dia, nós lemos, né? Eu preguei sobre Jeremias 1, capítulo 1, versículos 4 e 5. Eu te conhecia desde antes do ventre da tua mãe. É por isso que a igreja é contra o aborto, viu, querido? Porque Deus tem um propósito para toda a vida. Eu entendo, mas e uma pessoa que foi estrupada, pastor? Eu entendo que o Estado tem que dar todo auxílio a essa vida. Tem que ajudar. E ela não precisa criar, o Estado tem que dar segurança. Até porque é responsabilidade do Estado garantir a segurança dos seus cidadãos. E se o Estado falhou em garantir a segurança do seu cidadão e uma mulher foi estrupada, foi violentada, né? Mas a gente não pode matar o filho por causa do pecado do pai. E aí eu vejo hoje cristãos querendo defender o aborto. Cristão não pode, de hipótese alguma, defender o aborto. Porque a Bíblia deixa claro que isso é errado. Jeremias é um desses. Que nos deixa claro de que Deus ele já nos conhece. Que Deus, antes mesmo da gente entrar no ventre, ele já tinha um plano, um projeto. Ele já nos amava. E se você abortar um feto, né? Se você está cometendo um homicídio, um assassinato, tá? Então é por isso que a igreja, enquanto cristã, não pode defender o aborto em hipótese alguma. Claro, a gente também não vai outorgar esse castigo à mulher que foi violentada de ter que criar a criança. O Estado tem que garantir isso. Esse é o meu entendimento. A mulher dá à luz aquela criança, entrega para o Estado e o Estado cuida. E o Estado também vai cuidar da mulher que foi violentada, dando tratamento, psicólogo e tudo mais o que for inerente para que ela se recupere. Tá? Mas enquanto cristão, querido, não podemos de hipótese alguma
defender o aborto, porque isso é ir contra as escrituras, tá? E a nossa fé, enquanto cristã, está embasada na palavra de Deus, amém? Então para de se alimentar de coisas, porque aí na novela aparece a situação A e B, aí no filme, na série, a situação A e B, e parece politicamente correto. Eu estou vendo uma coisa, eu vou dizer uma coisa, nem sempre o politicamente correto é o certo. Ah, porque é certo para todo mundo? Não, querido, a gente caminha segundo o que as escrituras dizem. Então cuidado com aquilo. Aí a pessoa se alimenta da televisão, se alimenta da conversa com o vizinho, da conversa com o professor ateu da escola. E aí o que acontece? Quando a pessoa ela alimentou o coração disso, ela vai falar, ela fala coisa que não deve. Por que não deve? Porque ela tinha que se alimentar da palavra também. Existe um termo, né, dentro da teologia que é o debate interreligioso, ou seja, você conversar com todo mundo, com quem crê, com quem não crê, com quem crê diferente. Isso é super importante, mas isso não pode desviar a tua visão, né? Eu gosto de ver pensamentos de outros mestres, eu gosto de ver pensamentos de outras religiões, é bacana isso. Mas você tem que ter a tua fé embasada na palavra de Deus. Porque como cristãos, caminhamos segundo a palavra de Deus. Amém, queridos? Por isso, a palavra de Deus para nós nessa noite é que você tenha uma aliança com os teus olhos, com os teus ouvidos e com os teus lábios. Porque tudo o que dizemos é fruto do que ouvimos ou vemos. Grava isso. Tudo o que dissemos é fruto daquilo que ouvimos e vemos. Então você tem que ter uma aliança com os teus olhos, uma aliança com os teus ouvidos, para que haja então uma aliança com os teus lábios. A palavra, os lábios do profeta Isaías começou a mudar quando ele ouviu a palavra de Deus e quando ele foi tocado por brasas vivas. Agora o que determinava a sua caminhada não era mais o que ele achava, mas aquilo que Deus lhe ensinava, aquilo que Deus o mandava dizer. Que você seja assim também, alguém que tem uma aliança com os olhos, com os ouvidos e com os lábios, em nome de Jesus. Tinha um termo, como é que era o termo? É cumbaiá? Não, cumbaiá é outra coisa. Como que era aquele termo que a gente usava quando eu falava para virar, para não olhar? Não lembro agora. Mas você lembra que tinha esse termo que a gente falava? E agora esqueci. Cumbaiá vem Deus, né? Socorre-nos Deus. Cumbaiá é outra coisa. Irmãos, mas tenha esse temor, sabe? Vire o rosto. Tem coisa que não é para você ver. Tem coisa que não é para você olhar. Irmão, sai de perto, porque tem coisa que não é para você ouvir. Não é para você ouvir. Viu? Guarde o teu silêncio, porque tem coisa que não é para você falar. Lembra disso. Tem coisa que não é para você ver, tem coisa que não é para você ouvir, tem coisa que não é para você falar. Em nome de Jesus. Vamos orar? Vamos orar? Guarde essa palavra, viu, querido? Tem pessoas que entram em depressão porque ouvem o que não era para ouvir, porque veem o que não eram para ver, porque falam o que não eram para falar e acabam criando grandes problemas, né? Mas Deus, Ele quer que você tenha uma aliança com os teus olhos, com os teus ouvidos e com os teus lábios. Em nome de Jesus.